que eu acabei me envolvendo com ele durante a minha... me envolvendo mais, né, claro, durante a minha passagem pela pró-reitoria, e tanto é que eu optei por permanecer na comissão, eu que praticamente formei essa comissão, e quis permanecer, porque eu acho, assim, um tema que é muito fascinante, esse tema, né. Antes de eu começar, eu queria pedir para que as pessoas colocassem aí no chat, os alunos, a formação de vocês, a graduação, em que vocês são graduados, porque isso ajuda um pouco a dirigir o tema da palestra. Vocês podem ir escrevendo aí no chat, eu vou acompanhando aqui os assuntos, né? Bom, eu tenho um PowerPoint que eu vou utilizar alguns slides para guiar a nossa conversa, mas ele é curto, ele é pequeno, eu acho que o mais interessante mesmo é a gente abrir para discussão depois. Então, eu não queria, assim, ficar muito tempo assim, falando, né, eu queria mesmo abrir espaço, porque é um tema fascinante, mas, por outro lado, ele gera bastante dúvidas, assim, né? Então, tá. Então, deixa eu ir para a minha apresentação. Eu vou tentar manter no modo apresentação. Cadê o PowerPoint? Se por acaso a gente precisar do cursor, vocês me falem. Só gostaria que a Anastácia me confirmasse, estão vendo a apresentação, vocês conseguem ver o cursor? Passa o cursor, professora, fazendo um favor. Estou passando ele. No meu, não aparece. Não aparece. Tá, mas se houver... Mas a apresentação tá tranquilo. Uhum. Tá. Se houver alguma necessidade do cursor, eu tiro do modo apresentação, então, para facilitar, né? Então, como a Anastácia já falou, eu sou do Departamento de Ciências Fisiológicas, aqui do campus de São Carlos, e eu coordeno esse laboratório, chamado Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular, já há muitos anos, né? Então, falar de integridade ética em pesquisa é um universo muito grande. Eu trouxe para vocês alguns temas, alguns assuntos para a gente aí discorrer, porque é muita coisa, né? Esse seria, assim, um curso de graduação, de pós-graduação para a gente explorar por muito tempo. Então, eu trouxe alguns tópicos que eu achei mais interessantes, e aí a gente pode ir discorrendo, então, durante a nossa conversa aqui hoje. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, né, do método científico. A ciência está muito em moda agora por causa da questão da Covid-19, né? O ano passado foi um ano muito difícil para nós, cientistas, porque o governo Bolsonaro criticava a ciência, as universidades, e foi um ano bastante difícil. A gente recebia críticas até pelas redes sociais, a maioria, com certeza vocês todos acompanharam essa discussão. E esse ano está sendo um resgate, né, da importância da ciência e dos pesquisadores. As pessoas estão tendo agora outra noção, o outro lado da moeda, né, a importância da ciência no combate dessa pandemia que afeta a todos indiscriminadamente. Então, claro que falar de método científico para cientistas é meio que falar o óbvio, né, mas o que eu queria chamar a atenção aqui é dessa figurinha, né, aqui, né, do lado bem extremo direito aqui, né, a experimentação, né, que é o que envolve a maior parte dos nossos trabalhos aqui. Eu imagino que o pessoal do agroecologia, desenvolvimento rural, também façam pesquisas experimentais, né, porque existem vários tipos de pesquisa. Então, desde a observação, a criação, o desenvolvimento da pergunta, né,
a experimentação, formulação de hipótese, coletar os dados, analisar esses dados, né, seguindo a ordem desses números aqui, 1, 2, 3, 4, e finalmente chegar a uma conclusão e publicar essa conclusão. Né? Então, há inúmeros, esses passos aqui, há inúmeras questões de ética que poderiam, que a gente poderia observar em cada uma desses, né, em cada um desses, dessas etapas do método científico. E para piorar a coisa, quando a gente trabalha com sistemas biológicos, a coisa fica mais complexa. Por quê? Porque existe uma grande variabilidade entre os indivíduos, sejam humanos, animais, vegetais, micro-organismos, o que for, né? E isso exige um cuidado ainda maior. Diferente de uma ciência exata, né? A ciência exata, ela é mais tudo ou nada, sim ou não, né? Não exatamente, mas você vai desenvolver um protótipo, você tem, né, coisas mais, vamos dizer, exatas, pela própria concepção da palavra, né? Já na biologia, a gente não tem um sim ou não, a gente tem o talvez, né? Então, nós temos uma alta variabilidade entre os indivíduos, e isso exige o quê? Que a gente repita os ensaios num número razoável, né? Ou que a gente faça observações em um número razoável de vezes, para que a gente tenha uma análise estatística, né? Para que a gente não esteja simplesmente observando coisas ao acaso, e coisas pontuais que acontecem no indivíduo não necessariamente vai acontecer no outro. Esse olhar que só quem está ligado à área biológica, médica, né, biomédica, veterinária, né, esse olhar tem que ser mais acurado, né? A gente vê, por exemplo, quando a gente estuda um pouco dos trabalhos na área de humanas, eles têm outras concepções e outras variáveis, né? Mas também estão sujeitos a determinados critérios científicos que devem ser seguidos, né? E a outra coisa importante do método científico, além do número de repetições, são os controles que nós temos sempre que fazer, né, em todos os ensaios biológicos. Então, por que o método científico, ele dá segurança para nós quando a gente fala um resultado? Ele dá segurança de que aquela conclusão é real se você usou os devidos controles e se você usou um número de repetições, de observações adequado. Aquilo não é um acaso, não é um evento isolado, e também não tem um olhar atravessado do pesquisador, né? O olhar, não digo atravessado, enviesado, né? Eu gostaria que desse esse resultado. Mas não é bem assim, a gente tem que olhar o resultado e ver o que ele diz para a gente. Não adianta a gente forçar os resultados para que eles nos digam o que a gente quer ouvir, né? Isso a gente encontra muito no laboratório, no dia a dia. Mas eu achava que ia dar tal coisa e deu o oposto. Pois vamos ver o que isso quer dizer, então. Não, eu vou repetir para ver se eu acerto. Não necessariamente. Se você tem confiança da maneira como você desenvolveu o ensaio, né, confiar no resultado e tentar explicar esse resultado. Geralmente você tem uma boa resposta, né, e muda o seu paradigma, o seu modo de pensar. Esse que é o legal da ciência. Na ciência, ninguém pode ter mente fechada, a mente tem que ser muito aberta. Então, existem muitos tipos de pesquisa, né? E para cada tipo de pesquisa, a gente vai ter aí suas características a serem, né, consideradas. Então, a gente pode ter aqui, com relação aqui na parte esquerda, quanto à sua natureza, se é uma pesquisa básica ou se é aplicada, né? Quanto à forma de abordagem, se é quantitativa ou qualitativa, né? Não vou ler esse texto aqui, porque
para cientistas, acho que é desnecessário a gente entrar nesse detalhe, também foge do nosso tema hoje aqui. Quanto aos objetivos, ela pode ser exploratória, né, quando você quer ainda entender melhor o problema, para poder construir uma hipótese. Ela pode ser só descritiva, quando você vai descrever as características de uma determinada população. Pode ser explicativa, quando você vai mais além de mecanismos, por exemplo, né? Como explicar fenômenos. E quanto aos procedimentos técnicos, né? Ela pode ser bibliográfica, quando você só faz uma revisão bibliográfica a partir de um material já publicado. Pode ser documental, pode ser experimental, que é o que eu vou falar mais aqui, né? Mas pode ser um levantamento, um estudo de caso, pode ser um estudo de coorte com grande número de pessoas, de indivíduos participando. Enfim, existem vários formatos de pesquisa, né? E cada um deles tem as suas características aí que exigem da gente um olhar muito peculiar em cada etapa. Bom, mas considerando esse tipo de trabalho, né, quais são, então, os desafios éticos na ciência? São muitos, muitos. Eu selecionei aqui alguns para a gente começar uma discussão, né? Por exemplo, olha, a boa gestão dos recursos públicos na condução de pesquisas, né? Todas nós fazemos pesquisa com recurso público, né? Dificilmente, existem algumas, muitas até, pesquisas que são feitas com recursos de empresas, né? Não quer dizer que o fato de não ser recurso público está isento de seguir uma norma ética, né? A gente vê, por exemplo, as indústrias farmacêuticas, são as que mais, muitas vezes, ficam ali naquele limite, né, ético do que a ciência versus o retorno financeiro, né? Então, há muitos fatores a ser considerados para fazer a ciência bem feita, né? Quando a gente está falando em recurso público, é uma coisa. E recurso privado também tem outros fatores a considerar, porque nós, pelo menos, não estamos visando nenhum lucro, né? Nós, pesquisadores que temos recursos FAPESP, CNPq, o nosso objetivo é gerar conhecimento, né? Pode eventualmente gerar uma inovação, uma patente, mas essa é outra história, né? Então, nós temos que zelar para que esses recursos sejam aplicados em pesquisas que vão trazer algum retorno para a ciência, para a humanidade, né? Enfim. E também a pesquisa, ela deve preservar o respeito aos seres humanos, aos animais e ao meio ambiente. O reconhecimento de coautoria também é uma questão que gera muitos conflitos, muitas vezes são muitos conflitos, não só a coautoria, mas a ordem dos coautores, né? Em algumas áreas isso é muito importante. Esse item aqui é fundamental, a confiabilidade dos dados e da sua apresentação nos registros, e a comunicação responsável dos resultados da pesquisa. Então, a gente vai falar um pouco de cada um desses itens, né? E vou alguns mais do que outro, que a gente tem até hoje aqui trabalhado nisso. Então, a UFSCar, né, quando a gente criou a Comissão de Integridade e Ética na Pesquisa, nós também definimos as diretrizes para a comunidade da UFSCar se basear, né, de maneira a construir uma cultura de integridade e ética na pesquisa. Essas diretrizes foram aprovadas pelo Conselho de Pesquisa na época e estão disponíveis no site da própria equipe. Tá? Então, quais são essas? São outras, né? Aqui eu coloquei só um detalhe de alguns itens mais importantes, mas é um documento maior, né?
Então, garantir a prática de atividades acadêmicas norteadas por preceitos éticos, a honestidade intelectual, que envolve valores como responsabilidade, imparcialidade, veracidade, respeito e rigor. A construção da ciência como um processo coletivo, reconhecer, né, os parceiros que contribuíram para aquele conhecimento que foi gerado, né? O rigor científico na coleta, na análise e na guarda dos dados de pesquisa. Isso é um fator muito importante. Hoje em dia é menos comum, mas quem nunca ouviu falar de alguém que perdeu seus dados porque deu um problema no computador, ou porque o computador foi roubado, ou porque houve algum problema, enfim, né? Então, hoje em dia, com a nuvem, isso é um problema que é para estar sanado. Então, né, as minhas alunas já desenvolveram a paranoia suficiente para guardar os dados em diferentes lugares, né? É na nuvem, é no computador, é no disco, no HD externo, enfim, tem vários, como eu digo, backups, né, para não perder seus dados. E nós vamos falar também das más condutas científicas, que são, acho que é no próximo slide, que precisam ser evitadas, né? E também o compromisso na relação de orientação. A relação da orientação também é um momento muito gerador de conflito, extremamente, ela pode vir a ser extremamente conflituosa, por N razões, né? A gente vai explorar esse assunto também um pouquinho mais para frente. Bom, e na UFSCar, então, existem atualmente esses 4 comitês de ética aí que vocês estão vendo. Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, o CEP, Comitê de Ética no Uso de Animais, a CEUA, a Comissão Interna de Biossegurança, CEBIO, que lida com as questões de organismos geneticamente modificados, e a Comissão de Integridade e Ética na Pesquisa, que é a CIEP, né? Das 4, a CIEP é a que está mais paradinha, que está meio, né, por N razões, aí ela está um pouco quietinha, vamos dizer assim. Mas as outras 3, elas são muito atuantes. Por quê? Porque existe legislação obrigando as pessoas quando é o caso, a submeterem seus projetos de pesquisa para essas comissões, né? E, então, todo mundo que trabalha com seres humanos, inclusive da área de humanas, né? Você vai fazer aplicar um questionário para resposta numa sala de aula, tem que passar no Comitê de Ética em Pesquisa de Seres Humanos, né? Então, ampliou bastante o conceito da pesquisa em seres humanos. Ela se iniciou com mais assim para estudo de drogas, né, em pessoas, mas ela ampliou muito o conceito para qualquer abordagem que você vai extrair informações de seres humanos. O Comitê de Ética no Uso de Animais, ele não é restrito a animais de pesquisa, mas também animais utilizados no ensino de graduação, tá? E a legislação é extremamente rigorosa também com o uso de animais. E, além disso, a gente tem também um ativismo muito forte, normalmente presente nos 4 campi da UFSCar, né, que são pessoas muito contrárias à utilização de animais em qualquer atividade, seja na pesquisa, seja na graduação, na extensão. E então é muito importante todos os cuidados possíveis aí, né, no uso de animais de laboratório.
A Comissão Interna de Biossegurança, hoje, ela é um pouco mais tranquila, porque já passou o boom dos organismos geneticamente modificados, né? Mas logo que se iniciou, na década aí de 2000, acho que, diria 2000, 1990, 2000, era também alvo de muito ativismo, né? Muitas pessoas contrárias aos organismos geneticamente modificados, e assim, a gente sempre tinha que ter muito cuidado com essa questão. Além de submeter os seus projetos para esses comitês, os pesquisadores têm que ficar muito atentos para a legislação de pesquisa. Existe um conjunto enorme, né, de legislações para a gente seguir. Então, aí eu coloquei alguns, né, o CISGEM, o IBAMA, a Anvisa, todos esses fatores aí, né, o CISGEM, por exemplo, é o Sistema de Acesso à Diversidade Genética. Qualquer material que seja coletado da biodiversidade brasileira precisa ser registrado, precisa ser cadastrado, né? E há muita penalidade prevista para o pesquisador que não seguir essa legislação, né? Então, ninguém pode começar a fazer um projeto sem avaliar todas essas questões. Quais são as questões de legislação e de ética envolvidas no meu projeto? A primeira pergunta, além da pergunta científica, a gente tem que fazer essa outra pergunta, né? Eu estou seguindo a legislação, eu estou acompanhando tudo que, né? Porque senão você chega lá na frente, no final do seu projeto, você não pode publicar. Você não pode, se vai fazer uma patente, não pode depositar patente. Tem um conjunto e coisas até piores, como a gente vai comentar aqui, tá? Bom, o CEP é o campeão de projetos analisados, né? Essa figura eu tirei do site da Propeq, que é referente até 2019, a gente vê o crescimento do número de projetos avaliados, né? Então, esse gráfico vai de 2014 a 2019, e 2019 a gente vê aí por volta de 1.321 projetos avaliados pelo CEP da UFSCar, só em seres humanos, né? E aí a gente vê o quê? Que a grande maioria deles, que é essa barrinha verde, foram aprovados. Essa faixinha vermelha, que felizmente é um número pequeno, mas considerável, né? São projetos não aprovados, por N razões, a gente não tem acesso a essas informações, são processos, a grande maioria deles são sigilosos. Existe uma pequena parcela aí retirados, por também outras razões que a gente não sabe, e tem os pendentes, né? Esses amarelos são os pendentes. O que é os pendentes? O pessoal reclamava, que o CEP demora, que o CEP não sei o quê, porque falta isso, porque aquilo. Mas, na verdade, as pendências normalmente decorrem da falta de informação dos pesquisadores nas questões relacionadas à ética na pesquisa em seres humanos. Principalmente no que se refere ao termo de consentimento livre esclarecido. Eu vou falar um pouquinho mais dele. Então, só para a gente historiar um pouquinho, né? A experimentação humana, na verdade, ela começou a ser legislada, né, em 1947, no pós-Segunda Guerra Mundial. Como, né, todos conhecem, o julgamento de Nuremberg aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, em que eles foram julgados os crimes de guerra, considerados crimes de guerra. E ficou evidente, então, naquela época, a crueldade, os tipos de pesquisa que os médicos nazistas faziam nos judeus nos campos de concentração. Os horrores relatados, então, durante esses julgamentos de Nuremberg,
resultaram na elaboração do Código de Nuremberg, que era para que nunca mais esse tipo de coisa voltasse a acontecer, né? Então, primeira coisa que o Código de Nuremberg cita é que o consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial, né? Então, as pessoas têm que estar de acordo com o procedimento. Ninguém pode ser submetido a algum experimento sem ter consentido, tá? Então, esse documento do Código de Nuremberg, ele é pequeno, ele é de uma página, mas muito importante, né? Então, ó, significa que as pessoas que serão submetidas ao experimento devem ser legalmente capazes de dar consentimento. No caso de crianças ou pessoas que não consigam, né, se manifestar, então alguém responsável deve ter que assinar por ela. O dever e responsabilidade de garantir a qualidade do consentimento repousam sobre o pesquisador, que inicia ou dirige um experimento. São deveres e responsabilidades pessoais que não podem ser delegados a outrem impunemente. E, além disso, nesse item 2, eles falam que o experimento deve ser tal que produza resultados vantajosos para a sociedade, que não possam ser buscados por outros métodos de estudo, mas não podem ser feitos de maneira casuística ou desnecessariamente. Bom, aqui tem outros, né, textos do Código de Nuremberg, olha, que o experimento deve ser baseado em resultados prévios de experimentação com animais, conduzido de maneira a evitar sofrimento, não pode resultar em morte ou invalidez, o grau de risco deve ser aceitado, experimento conduzido por pessoas cientificamente qualificadas, o participante deve ter liberdade de se retirar no decorrer do experimento. Então, todos esses fatores devem ser considerados quando se usa esse TECL aqui, ó, o famoso TECL que está escrito aqui embaixo, termo de consentimento livre e esclarecido. É aí que resulta a maior parte das pendências, né? As pessoas muitas vezes não consideram, acham que a pessoa não está sofrendo, mas o que é sofrimento, por exemplo? Você faz uma pergunta sobre... há um tempo atrás, vocês são novos, acho que não vão lembrar, eu recebi um questionário, por exemplo, né, via e-mail da UFSCar, era uma pesquisa. A pessoa estava fazendo, queria saber a seguinte pesquisa: se eu tinha sido assediada, se eu havia sofrido assédio alguma vez, algum tipo de assédio no trabalho, né? E então, assim, aquilo sem nenhum cuidado, sem nenhum TECL, são questões que às vezes são muito sensíveis para a pessoa, né? Se ela sofreu alguma violência, se usou alguma droga, são questões muito delicadas, né? E então é preciso muito cuidado. Todo projeto submetido ao CEP deve ser submetido via essa plataforma Brasil, né? Essa é a carinha nova aí da plataforma. Ela até achei meio até pesada, mas ela é ligada a esse SNAP, que é o Sistema Integrado, né? Então, essa página tem um conjunto de resoluções normativas, manuais, pesquisas aprovadas, tem várias formas aí de atendimento online, né? Então, você tem que se cadastrar, entrar, cadastrar o seu projeto, e aí ele começa a tramitar no CEP, né? E, eventualmente, alguns projetos precisam ir para o CONEP, que é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. Algumas questões que envolvem, por exemplo, trabalhos com indígenas. Esse projeto de pesquisa com indígena, ele precisa ser submetido ao CONEP. Não basta a aprovação do CEP, ele deve ser submetido ao CONEP. Tem algumas condições que tem que submeter ao CONEP, isso que demora um pouco mais, né?
Então, há muita queixa da burocracia do CEP, do CONEP, mas são coisas que as sociedades científicas vêm trabalhando. A ideia é resguardar a pesquisa de maneira que ela possa ocorrer da forma mais correta possível, né? O ideal é a gente conhecer o sistema para saber exatamente o que vai, o que precisa, o que não precisa fazer, né? Uma outra questão também aqui, ó, sobre pesquisa em humanos, acesso ao prontuário médico, né? Havia uma discussão assim, eu vou acessar o prontuário médico, para que eu preciso submeter à plataforma Brasil? Eu não vou falar com a pessoa, eu vou falar com o prontuário médico dela que está no hospital. Eu quero saber quantas pessoas fizeram a cirurgia bariátrica no ano de 2015 a 2019 e quais foram as consequências dessa cirurgia. Tem que passar pelo CEP. Você vai acessar prontuário médico, tem que passar pelo CEP. E como? E por quê? Porque você tem que garantir o sigilo, porque vamos supor que a pessoa que está lá acessando o prontuário, conhece uma das pessoas, ainda mais cidade pequena, né? Nesse caso, eu conheço fulano, ele era meu vizinho. Nossa, ele fez bariátrica? Não sabia que ele tinha feito bariátrica. São coisas assim que resvalam na ética, né? Então, acesso a prontuários também precisam passar pelo CEP. Por quê? Porque você se compromete a garantir as questões éticas, ficam comprometidas quando você submete seu projeto nessa plataforma. Uma outra coisa também além de acesso a prontuário, é acesso a biobancos. Tem aqui embaixo no azul, tem biobancos aprovados, né? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de biobancos. O que são biobancos? Por exemplo, a gente faz muito isso, a gente pega amostra de tumores para analisar, né, alguma expressão de algum gene, alguma coisa. Então, a gente pode fazer isso, se for de biobancos, né, o ideal é que seja de biobancos, tá? E os biobancos, eles podem, então, são autorizados a fornecer essas amostras, e eles vão ter todos os dados dos pacientes, inclusive, eles, quando depositam lá as amostras no biobanco, eles já têm o termo de consentimento livre esclarecido das pessoas, tá? Bom, mas vamos falar, deixa eu vou contar uns causos, porque eu tenho uns causos, assim, que eu participei, há um tempinho, quando eu estava na pró-reitoria ainda, a gente teve um caso de denúncia, né? O problema todo da ética são as denúncias, né, gente? E aí veio uma denúncia de que havia na química um projeto que estava desenvolvendo um creme hidratante, né, para uma empresa de cosmético muito famosa, conhecida de todos, e estava testando nas pessoas, sem passar pelo CEP. Então, o professor, eles produziam os cremes, e claro que a mulherada toda estava doida para testar, né? Então, eles davam as amostras e a pessoa passava e tal, falava, se é gostoso, se não é e tal. Então, o projeto saiu meio que caminhando assim, né, na flauta, né? Mas aí foi feita uma denúncia, então a gente precisou conversar e falar, olha, não é bem assim, precisa ter o TEC, não pode sair testando. Enfim, a empresa, até, depois a gente ficou sabendo, a empresa tinha o TEC, ela podia testar, né? Só o laboratório aqui que não tinha esse conhecimento, porque parece que essas questões éticas são só da área biológica, da área médica, e não é, ela é geral, né? Eu mesma, eu fiz farmácia bioquímica, e quando eu fui estudante de farmácia, eu tinha uma amiga que desenvolvia pasta de dente. Ela tentava incorporar o Cepacol na pasta de dente. E ela me dava as pastas
para eu testar, e eu testava as pastas. Mas naquele tempo não tinha essas coisas, né? Éramos era lá no século passado, não tinha essas coisas de teste. Mas assim, coisa de compartilhar para vocês terem uma ideia. Aí se tivesse provocado uma lesão, né, no meu dente, eu ia arcar com isso e pronto. Bom, mas vamos falar então dos desvios de conduta científica. Quais são os já ouviu falar? Características e importância do plágio que a gente precisa conhecer. Mas eu acho que os mais perigosos, assim, são porque são mais difíceis de detectar, são a adulteração de dados e a fabricação de dados. Né? Esses são os principais desvios de conduta científica que a CIEP tem como missão combater. Né? E também, mais recentemente, o conflito de interesse. Porém, esses não são os únicos desvios, tá? Existem muitos desvios, mas esses são, assim, os mais gritantes, vamos dizer assim. E uma coisa que está muito na moda agora é a retratação de artigos publicados. A gente está vendo isso aos montes. O mais recente exemplo, né, diz respeito a esse artigo aqui da hidroxicloroquina, né, para o tratamento da Covid-19. Esse artigo foi publicado na Lancet, que é uma revista super importante, altíssimo impacto. Foi publicado em maio de 2020. Não sei se a retração foi publicada em maio, mas acho que a retração foi em junho. O que aconteceu nesse artigo? Por que ele foi retirado? Então, era um estudo observacional de 96 mil pacientes hospitalizados com coronavírus. Alguns foram tratados com a cloroquina, outros não. Né? E o artigo relata que aqueles que foram tratados apresentavam maior risco de morte, porque desenvolvia problemas no ritmo cardíaco. Então, com esse resultado, o que aconteceu? Muitos ensaios clínicos com a cloroquina foram suspensos, e a Organização Mundial de Saúde, né, sugeriu, então, que não se usasse mais a hidroxicloroquina, baseado nesse artigo. O problema é que alguns pesquisadores começaram a questionar esses resultados, porque eles não conseguiam reproduzir, eles estavam questionando, queriam os dados. Queriam os dados para realmente comparar, né? Eles estavam questionando que o tempo que eles trataram os pacientes não batia com o período da doença. E aí, o que eles pediram, então? Olha, aproximadamente 150 médicos assinaram uma carta aberta à Lancet questionando o artigo e pediram que tornasse públicos os dados, os comentários da revisão dos assessores, né? E o que aconteceu? 3 autores os dados, na verdade, foram passados por essa empresa, essa Surgispheri, que está aqui embaixo, no verdinho, ó, Surgispheri. Ela que forneceu os dados, e esses outros autores, que eram autores... perdão. Não fala, mas de uma universidade importante. Agora eu esqueci a universidade, não sei se era Oxford, se essa de Oxford ou da Califórnia, porque eu vi tantos. Enfim, a empresa era responsável por coletar os dados e passou para os autores fazer a análise. E quando eles pediram para que a empresa fornecesse os dados, ela se recusou. Não iria, então ela disse que não iria transferir o conjunto completo de dados e, portanto, esses outros 3 autores aqui não conseguiam garantir a veracidade dessas fontes. E por isso eles pediram para retratar o artigo. Né? Então, o que aconteceu? A gente entra no site da Surgispheri, o que acontece? Olha o que a gente acha. Né? A empresa suspendeu o seu site.
mostrando que havia realmente algum problema com esses dados, né? Talvez as conclusões não fossem diferentes, mas é fato que havia algum problema com o artigo, né? E esse é um exemplo para a gente ver que as consequências podem ser de ordem mundial, né? As consequências de um artigo mal elaborado, suspeito, né? Existe agora esse grupo chamado Retraction Watch, eles têm um site também, em que eles estão compilando, é um banco de dados, na verdade, com os artigos que foram cancelados, tá? Então, eles, nesse Retraction Watch, vocês encontram mais de 20 mil artigos cancelados, inclusive artigos de grupos importantes, como esse grupo de Harvard, que publicou na Nature, né? Tem aí os dados do artigo. Enfim, retirar um artigo não há problema algum. Se você reconhece que errou, que o artigo não está certo, a coisa mais correta a fazer é retirá-lo, tá? Porque manter o artigo lá, sabendo que ele não é verdadeiro, esse é que é o erro, né? A gente não pode manter isso, tá? Com relação ao Covid-19, saiu na revista da FAPESP desse mês, né, um levantamento sobre retração de artigos. Então, olha, já foram publicados mais de 10 mil artigos sobre a Covid-19 até maio. E desses, muitos apresentaram erros e foram cancelados. E aí, quer ver, eles apresentaram alguns exemplos, né? Antes de eu falar dos exemplos aqui, ó, uma coisa importante, hoje em dia é muito comum, ao mesmo tempo que você submete o artigo para análise da revista, você já publica, já está publicado, para você garantir a originalidade, né? Então, são chamados esses artigos pré-print aqui, ó. Tá vendo? Artigos pré-print. Então, eles são publicados geralmente nesse site aqui, esse MEDR, sei lá, 14, alguma coisa assim. Então, eles estão publicados, mas não necessariamente já foram aprovados pela revista, né? Então, isso tem vários exemplos nesse artigo. Não coloquei a citação da FAPESP. Esse grupo indiano aqui, por exemplo, né, ele sugeriu, no estudo que eles fizeram, que havia uma misteriosa semelhança entre o novo coronavírus e o HIV. Foi tão criticado que foi retirado do site 2 dias depois de publicado. Esse outro artigo foi publicado nessa Practical Preventive Medicine, informava que o vírus poderia se espalhar por 5 metros em aerossóis. Também foi retirado, sem dizer, foi retirado por quê? Porque era inverídico, porque havia algum conflito de interesse, né? Esse outro aqui, ó, artigo, também havia indícios de que o trabalho começou sem passar pelo comitê de ética. Então, há várias causas para se tirar um artigo do ar, né? Desde de ser inverídico, alguns artigos chineses foram retirados do ar, sugerindo-se que teria sido determinado pelo governo chinês, porque a informação não interessava ao governo, né? Porque com relação à Covid-19 houve muita divulgação, então foi muito difícil manter qualquer coisa em sigilo. Mas o governo chinês, alguns artigos ele mandava retirar do ar, né? Se não havia interesse. Bom, mudando um pouquinho de assunto, intercalando aqui um assunto, então, falar um pouquinho da CIEP, que é o Comitê de Integridade e Ética na Pesquisa. Então, a gente, na época, escrevemos o regimento, tá? A comissão existe, a presidente é a professora Jusceli, do Departamento de Metodologia de Ensino. Então, nós, na época, consideramos que a CIEP, ela não é uma comissão de fiscalização, nem de julgamento, nem de punição. Ela é uma comissão
consultiva e, principalmente, educativa. Tem por finalidade, olha, executar, propor e acompanhar o desenvolvimento de ações que objetivem a disseminação das normas de boas condutas na pesquisa, bem como a capacitação em relação a essas normas e a apuração de eventuais irregularidades, na forma prevista desse regimento. Então, o que compete a CIEP? Atuar como instância consultiva na UFSCar a respeito das boas práticas na realização de pesquisa. Promover a cultura da integridade ética mediante programas regulares de educação, disseminação, aconselhamento e treinamento. Eu acho que é isso que a gente tem falhado, a CIEP não está atuando, né? A gente precisa fazer isso e retomar. Definir os procedimentos claros, justos e rigorosos para o recebimento e investigação de alegações de más condutas científicas. Na época que eu estava na pró-reitoria, nós recebíamos denúncias, qualquer denúncia, né, gente, ela pode ser feita por N vias. Por exemplo, por ouvidoria, né, a gente recebeu denúncia por ouvidoria, pelo órgão de fomento, a FAPESP, quando ela recebia alguma denúncia, ela encaminhava, geralmente ela acionava a reitora mandava para a reitoria, desculpe, e a reitoria enviava para a CIEP. O que a CIEP fazia? A CIEP chamava as pessoas envolvidas, conversava, identificava ações, né? Olha, exemplos de situações que a gente vivenciou, né? Nós tivemos uma situação em que o mestrado de um aluno foi cancelado, porque o projeto foi assim, ó, o projeto, ele tinha mandado um projeto de pesquisa para a FAPESP e conseguiu a bolsa de mestrado. E já estava em fase de escrita da dissertação, quando a orientadora percebeu o plágio. O documento era extremamente plagiado, e aí ela foi ver, o projeto também era plagiado, de um outro, mas era um plágio muito escancarado, muito evidente. E ela fez a denúncia à FAPESP, a própria orientadora denunciou a FAPESP nos acionou, e o que nós fizemos? Nós conversamos com o aluno se comprometeu a devolver a bolsa que ele recebeu, e o seu mestrado foi cancelado. Então, foi muito dramático, foi uma situação muito, muito delicada que a gente viveu, mas tinha que ser feito, né? Então, a denúncia pode vir de várias formas, tá? Agora, na UFSCar, também é o seguinte, a gente viu, né, a gente foi aprendendo o seguinte, denúncias de falta de ética para servidores docentes e servidores TAs, existe já a comissão de ética que avalia o servidor público. Então, quando houvesse envolvimento do servidor público em questões de ética, há uma comissão específica que Nossa, me falhou o nome agora, gente, pois eu fico devendo para vocês. Que, assim, a gente é obrigado a seguir a todo um conjunto normativo ligado ao governo federal, tem comissão, Gente, me faltou agora. Eu vou descobrir, eu vou relembrar depois. Então, existe um mecanismo para avaliação de má conduta ética do servidor. Então, no caso que houver servidor envolvido, a gente deveria encaminhar para essa comissão. Quando envolve aluno de graduação, a pró-reitoria de graduação também tem um mecanismo para isso. Então, a gente deve encaminhar para a pró-reitoria de graduação os casos de má conduta da ética dos estudantes envolvidos. Mas a situação era omissa com relação a pós-graduandos e outros pesquisadores, como pós-docs, por exemplo, né?
Então, aí a gente ficou meio envolvido aqui, mais ligado realmente a alunos de pós-graduação na CIEP. Apesar disso, um outro caso muito emblemático que a gente teve, que eu achei muito, foi um aprendizado muito grande, a gente recebeu uma denúncia pela própria orientadora também, de uma aluna, que ela fazia um projeto de extensão. Nesse projeto de extensão, era com humanos, né? Ela tinha que aplicar um questionário a um determinado grupo de pessoas, antes de uma intervenção, depois ela realizava a intervenção, e aí ela aplicava o questionário novamente. E aí, quando o questionário que eu digo é o TEC, é aquele questionário que a pessoa tem que assinar, se comprometer, tá? Essa aluna, ela falsificou a assinatura dos indivíduos no segundo questionário. Por quê? Porque ela já estava com pressa, ela queria terminar, ela já ia se formar e não tinha que voltar na casa das pessoas para pegar, ela falsificou. E isso foi percebido pela orientadora. Aí a orientadora veio nos procurar. O que fazer nessa situação? Bom, o que nós fizemos? Nós orientamos, nós fizemos várias reuniões de orientação com essa orientadora e ela decidiu, né? Normalmente a gente orienta para que a pessoa faça a denúncia. Nós não denunciamos, a não ser que seja assim, uma questão muito, muito grave e que ninguém tomou nenhuma atitude, mas nós orientamos para que a própria pessoa tome a decisão. E ela decidiu, chamou o conselho não sei se foi de departamento ou de coordenação de curso, apresentou o caso, a aluna estava matriculada numa disciplina com relação a essa atividade, a disciplina ela foi reprovada na disciplina e teve que realizar a disciplina novamente, assim, houve uma punição bastante severa para a estudante por ela ter feito isso. Né? Então, não são situações fáceis de se defrontar, mas a gente precisa ter coragem de fazer, porque é importante e é educativo. Se essa menina não tivesse sofrido essa sanção, ela poderia seguir a vida inteira dela fazendo isso. E a gente espera que tenha sido uma atitude educativa, né? Bom, esse aqui é receber as alegações e tal. Aqui o que eu falei, né? A CIEP encaminha os órgãos competentes da UFSCar. Então, se for servidor, encaminha para essa comissão, e se for aluno de graduação, para a pró-reitoria de graduação. E uma outra coisa importante também é que, se a gente tiver denúncias, reclamações, né, de que os projetos de pesquisa estão sendo feitos sem passar por CEP, sem passar por CEUA, sem passar por CEBIL, também tem que ser denunciado, tá? É obrigação, nenhum pesquisador pode alegar que não sabe dessas coisas, que não submeteu seu projeto para essas comissões, ok? Bom, com relação ao plágio, e eu estou querendo dar uma acelerada para a gente abrir um pouco a discussão, o plágio, ele se caracteriza, então, como a apropriação indevida da obra intelectual de outra pessoa, assumindo a sua autoria, né? Há muita controvérsia em relação ao plágio. O que é plágio, o que não é? 5 palavras é plágio? 7, 8, 10? Quantas palavras são necessárias de coincidir para que seja plágio, né? Então, existem algumas classificações aí, ó. Tem o plágio direto integral, em que o corpo inteiro, né, do texto é copiado. Quando é parcial, somente alguns parágrafos. Quando é conceitual, quando a ideia da pessoa foi roubada, né, que alguém já manifestou uma ideia, a pessoa escreve de outra forma, mas é a mesma coisa. E o mosaico é aquela frase que você diz exatamente a mesma coisa, mas com outras palavras, sabe? Até lembra aquele quadrinho do Chico Anísio. É tal coisa, mas fala diferente, né? Então, o que é plágio? É difícil a gente dizer,
pelo menos 10 palavras, né, tem que, para coincidir para ser um plágio. É muito complicado. Hoje em dia a gente tem softwares, né, ferramentas antiplágio que são muito utilizadas, e quem que usa essas ferramentas? Quem que pode comprar? Porque essas ferramentas, tem ferramentas gratuitas, como esse aqui, esse Plagiarismo Detector, ele é gratuito, porém eles são muito frágeis enquanto detectores de plágio, porque eles se baseiam apenas na internet. Já esses mais famosos, como o Turnitin, aqui da esquerda, o Authenticate, eles são caríssimos, são muito caros, mas eles têm bancos de dados, não só na internet, mas também eles pegam os bancos de dados de teses das principais universidades, vários bancos, né, bancos de monografias, então eles são mais completos. E o ideal é que a instituição faça uma assinatura desses bancos e disponibilize para os seus docentes, os seus servidores, pesquisadores, porque é muito caro, né? O ideal é uma assinatura institucional. Algumas instituições, como a Unesp, por exemplo, ela assina o Turnitin e os professores, eles chegam a colocar na ficha de caracterização da disciplina que o trabalho de conclusão vai ser submetido a uma ferramenta antiplágio, que se for detectado plágio, o trabalho está reprovado. Isso está na ementa da disciplina, né? Então, é muito interessante. E outra coisa também, as editoras, hoje em dia, você submete um artigo, eles já passam numa ferramenta de plágio, né? A gente submeteu uma revisão ano passado, e a editora passou numa ferramenta de plágio e nos devolveu para que a gente, cada parte que parecia que era um plágio, a gente tinha que responder, tinha que mudar, tinha que dar a referência correta. É bastante assim, um cuidado. Eu gostaria muito de ter acesso a um software desse, porque a gente recebe trabalhos de alunos, a gente recebe artigos para dar parecer, a gente recebe, né, teses e dissertações para corrigir, para avaliar, e a gente não tem uma ferramenta para a gente poder falar alguma coisa desse tipo. Então, eu acho importante que a gente invista, né, que a instituição invista nisso. A outra coisa muito importante é a respeito de manipulação de imagens, né? Aqui você tem um exemplo aí de como se pode manipular uma imagem para ela ficar bonitinha. E a gente que trabalha com imagem biológica sabe como isso é importante, né? A gente tem imagens de células, imagens de tecidos, de géis, e tudo isso pode ser manipulado para gerar uma imagem melhor, né? Então, a manipulação é uma coisa muito preocupante, precisa ser muito cuidada. E esse é um texto que saiu na revista da FAPESP, agora desse mês, né? Em que eles estão preocupados também como assim, plágio já está mais tranquilo, né? Já se consegue avaliar os plágios, mas eles têm dificuldade em avaliar plágio em imagens. Então, eles estão trabalhando, né? Vão desenvolver ferramentas para plágio em imagens, principalmente imagens que são muito parecidas, né? Nós tivemos um caso aqui na UFSCar, também foi bastante emblemático. O professor, o aluno, né, de doutorado, ele tinha imagens muito parecidas, só que eram de experimentos diferentes. Eram sempre aqueles experimentos repetitivos, que você faz para uma espécie, faz para outra espécie, faz para outra espécie. Eram muito parecidas as imagens. E ele publicou e foi feita uma denúncia de que a imagem era a mesma, quando na verdade não era. Então, como garantir, né, que você
que aquela imagem realmente não tem nada a ver com a outra, né? Conflito de interesses também é um tema interessante, importante, que hoje em dia todo mundo tem que manifestar se tem conflito ou não no interesse, vai ter algum. Geralmente o conflito de interesse ele é mais financeiro, né? Em que a pessoa teria algum financiamento, você teve financiamento de uma empresa farmacêutica para testar um determinado medicamento, o resultado favorece a empresa, quanto o resultado é aquele. Então, a pessoa precisa declarar se ela tem ou não um conflito de interesse, né? E também a questão da coautoria, né? Reconhecer os coautores, quem é de fato o autor principal, quem que realmente colaborou, de que forma, né? A ordem dos coautores. Na nossa área biológica, quem arrastou mais o piano é o primeiro autor. O último autor é o chefe do grupo. Então, há uma série de questões e conflitos que podem surgir aí da coautoria. Você esqueceu um coautor que em algum momento fez uma contribuição importante para o artigo, é muito desagradável, né? Você pode aí perder a amizade. Ou então, incluir autores que não fizeram nada, né? Há muitos laboratórios que fazem isso, que a gente chama de trem da alegria, em que várias pessoas não deveriam ter coautoria, mas estão lá para ganhar mais um artigo publicado, né? E por isso que as revistas pedem que se defina o que cada um, qual o papel de cada coautor no trabalho, o que cada um fez, né? Então, ou seja, que um financiou, o outro escreveu, um fez o experimento, o outro teve a ideia, mas é importante essa definição. Então, aqui, ó, eu trouxe também alguns exemplos, né, para a gente apresentar. O caso da USP de Ribeirão Preto foi um caso muito emblemático, não sei, vocês são novos, faz muito tempo isso já. O que aconteceu? Uma aluna de doutorado de um professor da USP de Ribeirão, publicou um artigo com uma imagem de microscopia eletrônica. E uma pessoa do Rio de Janeiro, da UFRJ, se não me engano, denunciou que aquela imagem era dela, que foi utilizada de má fé. Bom, investigou-se, comissão de sindicância para lá, comissão de sindicância para cá. De fato, comprovou-se a cópia, a utilização indevida da imagem, que resultou na perda do título de doutorado da aluna e na demissão do professor da USP. Tá? Até hoje ele não voltou para a USP, ele está numa outra instituição, mas foi um caso muito sério, teve muito impacto, né? E a FAPESP, por exemplo, ela mantém na sua página, no seu site, a lista com os nomes e das pessoas que tiveram sofrido denúncia com relação a financiamentos da FAPESP. Tá lá, se vocês entrarem lá, vocês vão achar lista de nomes de pessoas e as situações com as que elas se envolveram. E dessa lista eu tirei esses exemplos aqui, que eu achei interessante. Olha, quando a gente dá parecer num projeto FAPESP, ele é sigiloso, né? E tem pelo menos 2 pessoas que foram processadas, ou, né, não sei exatamente o termo, eles colocaram no currículo Lattes que eles eram assessores da FAPESP e colocaram o número do processo que eles avaliaram. Ou seja, era fácil de identificar e não pode, né? É uma atividade sigilosa. Então, a FAPESP condenou essas pessoas que fizeram isso, eles tiveram que se retratar, retirar, né? E um outro caso muito dramático que aconteceu aqui também, foi de uma aluna da bioengenharia, mas ela trabalhava na UFSCar, doutorado. Ela chegou a defender a tese, porém foi feita uma denúncia de que a pesquisa não tinha autorização do CEP, era uma pesquisa em humanos, né? E aí, o PPG de Bioengenharia da USP consultou o CEP da UFSCar, pediu a informação. E aí, começou-se uma investigação e se descobriu
que a pessoa tinha pego o CEP de um outro projeto. Ela colocou lá que tinha um CEP, mas autorização do CEP, mas o número do processo era de outro processo, não era do dela, do projeto dela. Resultado, doutorado cassado, né? E o orientador descredenciado do programa da pós-graduação em bioengenharia. Então, gente, é sério, isso é muito sério, né? E a gente precisa tomar muito cuidado, né? E não é só por isso, né? A gente não deve fazer as coisas certas só porque tem punição, porque posso perder isso, posso perder aquilo. A gente tem que fazer a coisa séria porque é o certo a fazer, né? É aquele resultado que eu tive, é aquele resultado que eu tive, é uma questão de maturidade, né, não sei fazer, não sei escrever, tá bom, então vamos achar alguém que ajude a escrever, mas não copiar o texto de algum lugar, né? Bom, eu já falei muito, eu quero terminar com esse texto muito interessante, que foi um dos primeiros casos de plágio que aconteceu, muito interessante, né? Então, o Friedel, em 1931, ele descobriu que alguém tinha copiado um artigo dele, né? Então, ele mandou essa mensagem. Prezado senhor, foi surpresa verificar que resolveu publicar a minha humilde história, O Imperador José a Prostituta, tal como a escrevi, com o acréscimo das 3 palavras, por Anton Kuhn, ou seja, né, ele assumiu a autoria dele na publicação Verschnitt. Honra-me, sem dúvida, o fato de sua escolha ter recaído na minha historinha, quando toda a literatura mundial desde Homero se encontrava à sua disposição. Teria gostado de retribuir na mesma moeda, mas depois de examinar toda a sua obra, não encontrei nada que tivesse vontade de subscrever. Assinado Egon Friedel. Então, com isso eu termino aqui a minha apresentação, até me estendi demais, a minha intenção era ser mais breve, para que a gente possa abrir aí para discussões. Acho que há muitos exemplos, muita riqueza, muito assunto para ser discutido. Então, trouxe esses tópicos, teria assunto para falar um curso inteiro, né? Mas trouxe aí algumas coisas para a gente disparar uma conversa aqui, tá bom? Professora Heloísa, acho que a gente podia fazer a inscrição das perguntas pelo chat. E já tem uma aqui no chat que é a Candela. Tá fazendo, Candela? Você quer fazer a sua. Você quer que a professora leia ou você faz a sua pergunta novamente? Aí eu leio, pode deixar, da Candela, né? Isso, Ao escrever o resumo de projeto considerado plágio, se escrevemos citações com nossas palavras, mas que foram citadas. Como evitamos isso? Escrevemos citações com nossas palavras, que foram citadas. Então, a gente na área biológica, a gente tem nós somos treinados a fazer uma citação assim, né? O gene tal se expressa e leva à formação de tal coisa. Aí, entre parênteses, eu ponho a minha referência bibliográfica. Isso, às vezes, pode ser que eu esteja copiando algumas palavras. Na área de humanas, por exemplo, eles fazem diferente, né? Eles colocam assim, segundo o autor tal, aí abre aspas, e eles colocam o texto inteirinho do autor. Eu acho, particularmente, eu achava que essa era a melhor maneira da gente escrever, sabe? Em que a gente não tem que ficar escrevendo o que está lá, mas com outras palavras, ficar preocupando com outras palavras, né? Eu acho que, nesse sentido, o pessoal de humanas faz de forma mais correta, ele põe a citação da forma correta. Agora, eu acho que, a partir do momento que você escreve com suas palavras, dificilmente vai detectar um plágio. É que a área técnica, às vezes, muitas vezes, a linguagem técnica, ela é repetitiva. Você não consegue fugir muito daquilo, né? Mas se a gente tivesse uma boa ferramenta anti-plágio, a gente fica mais tranquilo. E se você testar, você faz um teste escrevendo com as suas próprias palavras, né? Dificilmente vai coincidir um plágio, é muito difícil. Quanto mais a frase for mais rebuscada, mais assim, cheia de
né, mais rica em termos gramaticais, tá? É mais difícil ainda coincidir o plágio. Se alguém quiser usar o microfone também, em vez de escrever, deixa eu ver a Candela aqui. Se fizer um experimento de laboratório em que precise de ajuda, posso obter ajuda durante a graduação? Então, Candela, é assim, é claro que o estudante de graduação deve ajudar no laboratório. Para eles é muito bom, faz parte da formação dos estudantes de graduação. E eles devem se envolver nos projetos de pesquisa. A definição de coautoria, vocês precisam resolver no seu grupo, tá? O que é coautoria? Quem desenhar, preparei um tampão, isso é coautoria? Eu não sei, de repente, o orientador do laboratório, o chefe do laboratório, pode achar que sim. Então, eu quero colocar esse aluno como coautor. Ah, não, para ser coautor, precisa ter um mínimo de algumas horas de contribuição. Então, mas eu acho que aí é uma questão do grupo. O grupo sentar e definir quem vai ajudar, quem vai, tá? O aluno de iniciação está começando, está aprendendo, ele vai fazer um tampão, ele vai fazer tal coisa, vai pesar uma substância, isso ainda não é coautoria, nós vamos chegar lá, né? Então, a contribuição de cada um para o artigo, ela deve ser avaliada caso a caso, e usar o bom senso, né? Agora, se o aluno se sentir, mas eu fiz um tampão e eu não vou entrar no trabalho, né? O melhor a fazer é não deixar essas questões surgirem no fim, e já definir quem vai, quem não vai. Fulano, você vai fazer isso aqui, por enquanto você está só aprendendo, você ainda não está em nenhum projeto, você vai colaborar com todo mundo. A hora que amadurecer, você passa a ser coautor. Melhor coisa é combinar antes, tudo que dá certo, entendeu? Professora, inclusive eu participei de uma publicação com professores de uma universidade estrangeira e a primeira coisa foi isso, definir quem participaria dos artigos, inclusive em qual posição. Então, os americanos têm isso, né? Eles já decidem antes, né? Eu achei até uma novidade para mim. Olha, qual vai ser a sua posição no artigo, qual vai ser o seu trabalho, né? Já é tipo um tratado que ocorre antes, né? E você sabe uma situação muito comum para alunos que vão para o exterior, fazer sanduíche no exterior, né? Aí ele se envolve com um projeto lá e acaba entrando numa publicação lá e o orientador não entra, tá? O orientador deve ou não entrar na coautoria do artigo? Para o estrangeiro, talvez não seja justo. Ele não participou, não sabe a ideia, não sei o que lá. Tem gente que acha que não, que o aluno só está lá trabalhando para ele porque o orientador garantiu. Ele conseguiu essa bolsa para ir para lá porque o orientador pôs o nome dele, o seu currículo, né? E geralmente está pagando, porque a gente é a bolsa brasileira, então é justo que vá o nome do orientador. Entendeu? São questões de discutir. Não existe, gente, assim, o certo e o errado. Não é o certo e errado. Não existe o pode ou não pode, deve ou não deve em ética. Ética é uma palavra estranha, porque isso é ético ou não é ético? É ou não é? Isso depende muito da cultura local, da época que a gente vivia. Na época da escravidão, era normal ter escravo. Hoje não é mais, né? Hoje é chocante. Mas são culturas momentâneas, né? Outro dia eu li um comentário, assim, daqui a 100 anos, provavelmente as pessoas vão ficar chocadas com o fato da gente comer carne animal. Pode ser que, né, que essa cultura vegana evolua tanto que daqui a 100 anos esteja inconcebível, as pessoas comiam carne, matavam boi para comer carne. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, a ética, ela depende muito de uma cultura ética, né? E a gente vê que isso varia de país a país. Cada país tem o seu rigor, né? A gente tem um mínimo de padrões éticos, mas a gente vê horrores diariamente na televisão com esse governo,
né? Ele emprega os filhos, ele quer indicar os filhos. A gente vai montar uma banca de seleção para entrar no mestrado. Você não pode ter, a banca não pode ter vínculo afetivo, parentesco com os candidatos para o mestrado. O presidente pode fazer o que ele quer. A ética muda de tempos em tempos, conforme as pessoas que estão, né? Então a gente tem que velar, cuidar para que os valores não sejam perdidos, na minha opinião. Então, assim, tudo que assim, o que é combinado não é caro, né? Você acha que é o bom senso. Então, ó, você vai para lá, se sair alguma publicação, você vai para o exterior, você já deixa claro que se sair alguma publicação, o nome do seu orientador tem que ir junto, porque eu estou pagando você para ir lá. Ou não, o que você publicar, se eles não querem, não tem problema, sai na publicação. O que é combinado não é caro, é isso que eu penso. Pois não, Laura, pode falar. Oi, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim. Parabéns, Heloísa, pela palestra, muito boa. Acho que é bastante esclarecedor para os alunos, e os alunos realmente precisam saber, né, do que foi pontuado aí na sua palestra. Muitas pessoas desconhecem e acabam se complicando aí ao longo da formação da carreira acadêmica. O que eu tenho notado, eu sou agrônoma, sou da área mais de ciências agrárias, né, as publicações, os artigos que eu tenho lido são nessas áreas, e eu vi o que aconteceu agora nos últimos 1 ano e meio, 2 anos. Primeiro, a gente tinha uma quantidade de autores monstruosa, né, virou tipo uma ciência salame, né, a gente tem aumentado o número de coautores aí. Às vezes a pessoa vai lá e dá uma cavada no solo, o meu é da área dos solos, e acha que ele faz contribuição como coautor. Então, eu acho que deixar realmente claro o que é ser coautor, a equipe já tem que definir isso, né? A partir da construção ali do projeto, quem que vai contribuir, mas você tem que ter uma contribuição intelectual, né? Eu parto do pressuposto que a contribuição da ideia, o intelectual, você tem que conseguir responder pelo aquele artigo que foi escrito, né? Não adianta você ser coautor e na hora de você ser questionado você não saber. Então, o que eu andei reparando agora, nos últimos artigos que eu achei, embaixo, quando acaba o artigo, eles estão colocando as contribuições dos autores. Então, escreve o nome do autor e fala efetivamente qual que foi a contribuição daquele autor num determinado ponto. Então, eu acho que isso acaba meio que agora, eu acho que isso vai ser rotina nas publicações agora, de publicações de revistas de alto impacto e tal, porque eles estão vendo realmente, querendo saber o quanto aquele coautor contribuiu, né? Então, não tem como. Quando eu comecei a ver, ele fala, ó, esse autor fez a parte estatística, esse autor teve uma contribuição X, esse autor teve uma contribuição Y. E isso ainda é questionável pelos editores da revista. Então, eu acho que vai começar a reduzir realmente o número de coautores, aqueles coautores que não têm aquela contribuição intelectual no documento, né? Eu acho que vai intimidar um pouco o pessoal. Eu acho que pode intimidar, sim, Laura, mas se a pessoa quiser agir de má fé, ainda é possível, né? O que eu acho interessante, importante, por exemplo, nas bancas de concurso público, principalmente para a carreira docente, a banca deve ser muito cuidadosa em avaliar a produção científica de cada candidato. Tá? A gente vê, por exemplo, candidatos, vamos supor, com 10 artigos publicados, 5 ele é primeiro autor, e todos de impacto muito bom. É um perfil. Aí tem um outro candidato que tem 60 artigos publicados, e que ele é coautor no meio dos artigos, tá? Quem que você vai privilegiar? Quem que será que é o melhor candidato nessa hora?
Então, como é que a banca sai dessa saia justa? Quando ela começa a apertar esse candidato que tem 60 artigos, porque se você botar o número lá, 60 artigos, ele ganha do outro que tem 10. Só que o cara que tem 10 e é primeiro autor em 5, e o impacto é muito maior, de repente ele é um cara muito melhor do que esse aqui que está com 60 artigos e está no meio. Entendeu? Eu concordo com isso mesmo. Então, a banca precisa ser muito cuidadosa nesse aspecto, tá? Precisa ser muito cuidadosa. Tá, mas obrigado. Muito obrigado. O Maico perguntou aqui... Professora, só um momentinho que a professora Adriana estava inscrita primeiro para ela fazer a pergunta e depois a gente vai para o Maico, pode ser? Oi? Perdão, não ouvi. A professora Adriana estava inscrita primeiro, aí o Marco fez a pergunta no chat. Tá, entendi, tá. A Adriana vai falar ou está escrito? Não, eu estou aqui, professora. Eu não quis escrever porque demora muito. Professora, bom dia, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu adorei participar dessa palestra, eu acho que ela é fundamental, principalmente no programa de pós-graduação. Estou muito feliz de ter participado. Eu tenho uma dúvida, professora, são duas, né? A primeira é em relação a um projeto meu, que eu sempre tive curiosidade de perguntar, professora, mas nunca achei, assim, uma pessoa para perguntar. Eu até liguei para a ProPq, ProEx, né? Mas eu nunca achei alguém. Então, eu vou aproveitar um projeto de extensão, professora, que chama Cálculo da Cesta Básica no município de Arara, São Paulo. E nós fazemos essa pesquisa com os produtos do supermercado, acompanhando as variações de preço desses produtos, né? E no começo, quando eu fui aplicar, a atividade foi aprovada pela ProEx, todo ano eu tenho bolsa, mas fica aquele certo, assim, desconforto. Por quê? É uma média de preços, nós não divulgamos nome de estabelecimento nenhum, a gente trabalha com a média de preços e a finalidade é acompanhar essas variações de preço dos produtos no município. Então, o que eu orientei os alunos? Na época eu não tinha nenhum subsídio, eu até procurei, entrei no site da própria ProEx. Então, o que nós fizemos foi uma carta de apresentação a esses estabelecimentos, indicando que a gente ia fazer a pesquisa de preço lá, né? Acompanha a metodologia do PROCON, a gente tem uma lista de produtos, e a gente vai colocando o preço do lado para depois fazer a média. Então, a gente fez uma carta de apresentação falando que as informações são puramente para fins aí de pesquisa, e a ideia é ter o quê? Uma média de preços no município. Nós não divulgamos, inclusive, o nome de nenhum estabelecimento. E eu segui essa temática também, porque eu trabalhei aí, enquanto aluna, quando eu estava na graduação, na pós, mais de 10 anos no Instituto de Pesquisa, que é o CPEA, em que a gente trabalhava com coleta de preços, de informações, e a gente tinha esse costume de enviar carta aos nossos informantes, né, falando que era para fins de pesquisa e nós não divulgamos nome, apenas trabalhamos com média de preços dos produtos. Essa é a minha primeira pergunta, professora, se a professora quiser falar, que a outra é em relação à autoria também. Então, nesse questionamento que eu fiz, professora, uma opinião sua, uma sugestão para aprimorar o trabalho, se está correto como eu fiz esse procedimento aí. Obrigada, professora. Está correto, está corretíssimo, você não envolveu ser humano nenhum e você está preservando o sigilo dos nomes dos estabelecimentos, não tem problema algum, não, está totalmente correta. Uma coisa curiosa, eu chamo a atenção de vocês, é o seguinte, a atividade de extensão, não tem comitê de ética para atividade de extensão, a comitê de ética é para pesquisa. O problema é que a extensão e a pesquisa estão muito interconectadas, é difícil, né? Onde termina uma e começa a outra, há uma indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Mas, na verdade, quando você submete um projeto para o ProEx, não tem comitê de ética nenhum associado. Essa é uma falha, ao meu ver, eu acho que a gente deveria ter. Porque tem pesquisa associada também ao projeto de extensão. É verdade, professora. Mas não tem, em princípio tem. Uhum. Mas eu acho que a sua conduta está perfeita, não há nada a comentar, a criticar. Está muito obrigada. Até a ProPq, ela vem trabalhando, né, professora? Isso que você falou é verdade. Como se confunde, às vezes, que a pesquisa e extensão, a nossa ProPq, me parece que ela vem trabalhando também, até no sentido de criar aí um ProPq Web, até me corrija se eu estiver errada, mas várias informações. Dentro do ProPq Web,
Eu tentei enquanto eu estava lá, foi muito difícil, porque na época a gente não tinha estrutura de informática, estava muito complicado, mas agora eu sei sim que a atual administração está tentando fazer esse registro, o regimento está sendo discutido nos centros, né, está sendo aprimorado, eu acho que vamos chegar lá. Ainda é polêmico, porque, assim, eles estão querendo que registre toda a pesquisa, e eu acho que é muita coisa também, se for registrar cada um dos projetos, né? Então tem muita coisa para ser discutida ainda, mas está nesse caminho, tá? Nesse caminho de dar visibilidade para a pesquisa existente na atividade de extensão. Excelente, professora. Professora, só um último questionamento que eu acho que é importante para os nossos alunos, né? Que é em relação, complementando, até desculpa, acho que devia ter feito antes, que é na relação da coautoria. Muitas vezes, professora, acontece o seguinte, vamos supor, a gente tem um trabalho no final do curso, nós temos uma dissertação, por exemplo, de mestrado. Ao longo do caminho, por exemplo, desse TFC, ou da dissertação, foi necessário, de repente, um professor auxiliar em alguma metodologia, isso acontece às vezes em TFC, ou às vezes até um aluno que fez algum trabalho semelhante, então ele não sai no trabalho final de curso, mas quando se vai fazer o artigo, professora, mandar para algum congresso ou outro lugar, a gente sabe que a participação dele foi bacana naquele momento, foi essencial, né? Então, que muitas vezes o que a gente vê aqui, de consenso do primeiro autor, por exemplo, o orientador e o aluno, a gente acaba convidando ele para ser aí um coautor nos artigos científicos, em algum artigo que vai para congresso. Eu quero saber se tem algum problema nisso, às vezes eu não vejo problema. O importante, como a professora ensinou bem, é ter esse senso aí, que realmente a pessoa ter participado. Então, um comentário seu, se há uma regra sobre isso, se não é, não sei se a professora entendeu o que eu falei, se eu me expressei adequadamente, né, que às vezes não está lá como, por exemplo, co-orientador da pesquisa, mas em algum momento foi necessário pedir uma ajuda na metodologia, contribuiu bastante, e daí na hora de fazer o artigo, é legal que a pessoa esteja, porque realmente ela foi bacana. Então tá ótimo. Professora, eu adorei esse palestra, viu? É que eu vou apagar e falar, eu estou empolgada, porque eu gostei muito. Eu ficaria horas aqui falando que nunca tem essa oportunidade, né? Ainda bem que a professora... Realmente é um assunto fascinante, né? A gente começa e não para, né? Na nossa área é comum ter vários autores no artigo, né? Na área de humanas, por exemplo, já não é. Na área de humanas, a ideia, normalmente, é do indivíduo. E a gente vê que os alunos devem publicar independente, só eles. Nem o orientador entra na publicação, muitas vezes, nos trabalhos dos alunos. Então, são, né, características de cada área. Mas vamos dar espaço para outros aqui. Pode ser a do Maico agora, que eu vi ali? Tem mais alguém? Pode ser o Maico? Sobre trabalhos publicados que sofrem algum tipo de denúncia. Então, eu queria falar sobre denúncia, né? Denúncia, hoje em dia, a gente vive uma época de muito denuncismo, né? Então, uma vez eu assisti uma palestra de uma amiga judia, e ela falava, eu lembro muito bem que ela falou assim, né? Como é que os alemães sabiam quem era judeu e quem não era? Estava escrito na testa, né? A estrela... o símbolo do judeu no braço veio depois, né? Como é que os alemães sabiam quem era e quem não era judeu? Numa época em que valia a vida, todo mundo podia se esconder, né? E ela falou que o que acontecia era a denúncia, né? As pessoas denunciavam, meu vizinho é, né? Então a gente está vivendo uma época assim de denuncismo, né? Muito, todo dia, toda hora. E a denúncia é feita de N formas, como eu disse, por ouvidoria, pelo órgão de fomento, para o chefe de departamento, né? E ele pergunta sobre a quem cabe o ônus da prova. Nenhuma denúncia, acho que ninguém vai ser responsável de fazer uma denúncia totalmente vazia. As que eu tenho visto, assim, as pessoas apresentam alguns argumentos mostrando alguma base, sim, para sua denúncia, tá?
Então, geralmente, você não faz uma denúncia, ó, aconteceu isso e pronto, né? Existe, sim, uma base, a pessoa geralmente apresenta uma base para essa denúncia. Não sei se respondi o que o Michael queria saber. Mais alguém? Acho que... Não estou vendo nenhuma pergunta. Alguém quer pegar o microfone, falar? Professora, bom dia. Não? Aproveitar o espaço aqui para tirar outra dúvida. Sobre qual... Isso, é o Michael, sou estudante do PPJDR. Sobre essa questão da coautoria. É muito comum, principalmente nos cursos de agrárias, pesquisas de campo onde a gente recebe uma contribuição significativa dos camponeses, né? Seja por espaços, enfim, isso ocorre de várias formas. Então, eu queria que a senhora comentasse um pouco até que ponto é interessante, até com um processo de reconhecimento, que essas pessoas que, digamos assim, pode acontecer de não terem nenhuma formação, mas que contribuem de maneira significativa para o trabalho, elas entrarem como coautor. Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso. Eu acho que, como a Laura falou, acho que a coautoria, acho que foi a Laura ou foi a Adriana, agora não lembro, acho que a coautoria envolve um trabalho intelectual, né? Agora, a gente pode e deve colocar um setor de agradecimentos. Eu acho que um agradecimento a essas pessoas vai cair muito bem, vai ficar muito legal. Pode até ser que não chegue a eles, né, pela situação, mas eu acho que cada grupo vai definir o que é coautoria e o que não é, mas eu acho que existe um trabalho intelectual, uma discussão de resultados, uma contribuição intelectual, mesmo que seja fazer um experimento, né? Eu vou, sei lá, fazer um experimento específico para contribuir para aquele projeto ali, mas a minha contribuição intelectual para aquele experimento aconteceu. Então, eu acho que não é o caso, né? No que se me apresenta, os camponeses, muito importantes, mas não é o caso de coautoria. Eu acho que caberia muito bem num agradecimento, numa sessão de agradecimento. Essa dúvida, professora, eu fiquei com ela mais forte, inclusive agora há pouco, quando a gente falava sobre os casos de alunos que publicam em processos de intercâmbios, digamos que assim, né? Porque, querendo ou não, o professor que, digamos que assim, enviou e tal, na maioria das vezes eles não participam desse processo de produção intelectual, né? O aluno é que escreve junto com outro, o suporte dele é em outra vertente, digamos que assim. Então eu fiquei pensando se não seria o caso de, nesse caso também, o agradecimento ser cabível. Enfim, eu fiquei com essa dúvida que não é afirmando ou deixando de fazer, mas fiquei aqui pensando nesses dois contrastes. Entendi. Eu acho que eu entendi seu conflito. Eu acho que, como eu disse, né, tudo depende de como as pessoas que estão envolvidas nesse contexto pensam, né? Se o chefe do grupo acha que essas pessoas podem entrar como coautor também, o técnico do laboratório, né? O técnico é coautor, ele trabalha, dá suporte para N projetos, ele vai entrar de coautor em cada um deles, é uma questão de definir, sentar e conversar. Não tem o certo ou errado, porque não tem uma definição exatamente do que é um coautor, mas assim, se tem uma contribuição intelectual, tá, eu fui preparar um tampão, mas eu preparar o tampão, eu precisei fazer cálculos, eu precisei checar pH, eu precisei fazer uma série de coisas que não são triviais também, né?
E isso é contribuição? Depende de como o grupo vê isso, né? Eu, particularmente, não acho que seja uma coautoria, só isso. Eu acho que a coautoria é mais, né? Mas se o chefe do grupo pensa que sim, tudo bem também, não, né? Não tem... É o que eu falo, não tem um sim e não na ética. A ética, ela é tênue, ela é... Né, ela se entremeia, e o que é ético para um, às vezes não é para o outro. Tem coisas que são muito claras e bem definidas, e tem outros que são mais fluidos. Deixa eu ver, acho que tem outra pergunta aqui. Oi? Eu posso falar? Eu não estou ouvindo, está muito baixinho. Posso falar? Está melhor agora? Pode. Professor, eu sou a Ana Paula, eu sou aluna especial do programa. Peraí, deixa eu aumentar. Agora está melhor, professora? Tá sim. É que tem barulho aqui na minha casa, por isso que eu estou baixando assim. Quero agradecer pela palestra, foi muito interessante. E aí eu tenho 2 pontos para falar. O primeiro, sobre essa questão que o Maicon levantou, do agradecimento ou coautoria. Aconteceu uma coisa interessante comigo, eu estava fazendo uma pesquisa sobre, eu trabalho, né, meu trabalho do dia a dia é com plantas de cobertura, e eu fui fazer uma pesquisa sobre uma planta específica, que é o crambe, e aí comecei a ver onde é que tinha as aplicações dele, e encontrei um trabalho de pesquisa que tinha um agradecimento para uma agricultora que é minha amiga. E aí eu mandei para ela na mesma hora, eu falei, olha, Soninha, você está aqui no agradecimento de um trabalho feito com crambe. Aí ela, eu me lembro mesmo desse pessoal aqui da universidade fazendo um trabalho, mas eu não sabia que eles tinham citado, agradecido a gente. Que legal, me manda. Aí eu mandei, ela leu, mandou para a filha, enfim, e eu falei assim, nossa, muito legal eles agradecerem, mas eles não mandaram para os agricultores a conclusão do trabalho. Eu acho que seria tão interessante, né, que ela ficou sabendo isso, já está com uns 4 ou 5 anos que esse trabalho foi publicado, e eles não tinham essa informação, que tinham um agradecimento na publicação do trabalho, né? Então, ficou uma coisa assim, teve reconhecimento, mas não chegou até eles, né? Então, nesse caso que o Maicon falou, eu acho que, às vezes, o agradecimento cabe muito mais do que uma coautoria, e principalmente se ele chegar, né, em quem ajudou e fez ajudou o trabalho a acontecer. Isso é um ponto, assim, né, que às vezes a gente agradece no trabalho e acha que tá bom, mas a pessoa não tem acesso às publicações, então é legal mandar para eles verem lá, né, que tem isso. Um outro ponto que eu acho, assim, com relação à ética, eu fiz uma pós-graduação em marketing, e aí a gente discutiu bastante ética, e um professor disse, é uma coisa que quando a gente tem que explicar muito, justificar muito, contextualizar muito para explicar alguma coisa com relação à ética, é porque está fugindo da ética. Ele falou isso marcou bastante, assim, né? Quando você tem que, não, porque eu tenho que colocar meu professor, porque isso, porque aquilo, eu tenho que colocar e explicar e não ser compreendido e explicar de novo, é porque a ética está saindo pela janela. Então, é uma coisa que eu sempre lembro, sabe, quando eu penso nisso. E eu acho que isso, agora que eu estou pleiteando realmente fazer o mestrado, né, eu vou levar isso comigo, e eu achei pertinente falar. Obrigada, professora. Obrigada pelos seus comentários, viu? Acho que foi muito interessante. Com relação ao agradecimento, eu queria falar o seguinte para você também. Os projetos de pesquisa em humanos, né, principalmente humanos, eles devem dar o retorno para os sujeitos de pesquisa dos seus resultados. E muitas vezes a gente não faz isso, eu me incluo porque eu já me vi nessa situação. Você pega lá os termos de consentimento esclarecido, feliz, vai fazer sua pesquisa, leva 1 ano, sei lá, para analisar aquele material. E depois a gente não dá feedback, né? O que aconteceu, o que você concluiu, né? E então é uma coisa assim que a gente realmente deveria ter por norma, dar o retorno para aquelas pessoas que participaram, sim, do projeto, né? Você está falando de agradecimento, que eu também acho importante, mas mais ainda para o sujeito de pesquisa. Olha, eu vou tirar o seu sangue e vou fazer uma análise, tá? Foi o meu caso. Vou analisar se se detectava a presença de uma bactéria.
A gente não deu retorno para as pessoas, que sim, o que não, que deu positivo, o que não deu, sabe? Isso só me caiu a ficha muito tempo depois, que eu já tinha perdido o contato e tal. Então, eu acho que isso é um erro, acho que a gente tem que, sim, dar o retorno para a pessoa que nos colaborou no projeto, qual foi o resultado da pesquisa, né? A gente acha que, publiquei. Ah, mas a publicação em inglês, um periódico internacional, essas pessoas não chegam, né? Não, então, de alguma forma, acho que a gente tem que dar esse retorno para a sociedade, e principalmente para as pessoas que foram envolvidas, né? Por exemplo, tratamento, vão testar uma droga, né? Algumas pessoas testaram com hidroxicloroquina, outras não. Tá. Tudo bem que a hidroxicloroquina não foi boa, né? Mas e se tivesse tido vantagem? Pô, e aqueles que não receberam? Ai, não se aproveitaram. Então, nossa, há muitas questões éticas envolvidas, principalmente quando se lida com os seres humanos, é bastante complicado. Mas obrigada por seus comentários, muito interessante. Tem uma outra pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Marcelo pergunta se pode obter aprovação do comitê de forma retroativa. Não pode. A aprovação do CEP tem que ser antes de começar a pesquisa. Tá? Então, eu não arriscaria. Eu não arriscaria fazer uma pesquisa antes da autorização. Não sei se vai ser retirado, né? Eu não arriscaria. Hoje, o CEP é muito claro, não autoriza antes de iniciar a pesquisa. E, assim, são tipo de pesquisa de questionário, isso é muito simples, ele passa rapidamente, é aprovado. Os que ficam com pendência lá, geralmente são esses mais complexos, que envolve mais de uma instituição, que você tem que ter aprovação nas duas instituições, esses são um pouquinho mais complicados, mas de uma maneira geral não é complicado, então não compensa esse risco de esperar a aprovação depois. Ok? Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui. Acho que não tem mais, professor. Bom, eu estou à disposição para quem quiser. Se vocês quiserem, eu posso enviar os slides para a Anastácia. E também, como eu sou do CIEP, se alguém tiver alguma dúvida, pode me escrever, tá? E a gente procura orientar, procura ajudar, tá bom? Então, acho que... Oi? Quero agradecer muito a palestra, ela foi excelente, vários alunos já comentaram isso aqui no chat, né? Muito didática, gostei muito mesmo, meus parabéns, e muito obrigada pela oportunidade de estar com a gente aqui hoje. Imagina, foi um prazer. Eu só, assim, acho que eu não conheço muito tem algum público de vocês aí, né? Eu vi que tem geógrafo, tem turismólogo, e assim, eu não sei muito as questões éticas envolvidas nessas áreas, mas acho que, de qualquer forma, a gente tem um começo, tem um start para, né, as pessoas avaliarem. Para nós também, como professora, aqui é complicado, porque é um programa interdisciplinar e surgem muitas dúvidas éticas. Eu sou da área de ciências agrárias, aí fica também, para mim, difícil muita coisa. Então, acho que hoje, algumas coisas que a gente já tinha discutido no curso voltaram a aparecer, e eu acho que ficou mais claro para eles, né? Que aparece muita coautoria, uma das dúvidas principais, o plágio já tem aparecido também, mas foi excelente, muito obrigada. Tá bom, gente. Então, me despeço de vocês, um bom fim de semana aí para todos. Pessoal, bom fim de semana a todos também, viu? Obrigada. Tchau. Tchau.